Oi pessoal, aqui é o Gabriel, professor de Biologia de vocês. E nessas aulas, nessa aula aqui basicamente eu vou trazer alguns exercícios pra gente revisar. Uma coisa bem rapidinha, até não é muito demorado não. Mas pra gente revisar o conteúdo que foi passado nessa primeira parte do cursinho. Pra vocês terem um material pra vocês estudarem, revisarem nas férias, tá? Bom, o descanso é necessário também, mas o estudo também, um pouquinho, né? Deve ser feito. Então aqui a gente tem essa primeira questão, a gente tem aqui uma questão sobre da Mackenzie, né, que vai abordar basicamente três doenças: a malária, a dengue e a febre amarela, o causador, o mosquito transmissor e a vacina. E aqui a gente tem que identificar, né, cada um dos números com as respectivas características, né, qual o causador, o mosquito e a vacina. Então aqui na malária, na doença da malária, a gente já tem o mosquito transmissor, que é o Anopheles, e a vacina, né? Então tem vacina para malária. O que a gente precisa saber da malária aqui nesse caso é qual é o causador da malária. Então, se a gente lembrar, o causador da malária é o Plasmodium, certo? São todos os organismos do gênero Plasmodium. E a gente teria que lembrar qual que é o reino desse Plasmodium, certo? E nas aulas de protozoário a gente viu que o reino dos Plasmodiums, né, são os protozoários. Então a malária ela é causada por um protozoário, que é o Plasmodium. Então aqui a gente já pode eliminar algumas alternativas, né? Então o 1 está respectivo, não pode ser vírus, e só vai sobrar A, C e D. Então vamos analisar outra. A 2 se refere à febre amarela, e a febre amarela é causada por um vírus, certo? As alternativas elas já davam uma dica, né, do que estaria se tratando. Então, a gente tem o protozoário e tem o vírus. Analisando o 3, que é o mosquito transmissor, a malária é o Anopheles, a febre amarela é o Aedes e a dengue, pelas campanhas que a gente vê, né, na cidade, enfim, do governo, a gente vê que o mosquito da dengue é causado, o mosquito da dengue, o transmissor da dengue é o Aedes aegypti também, então não pode ser o Anopheles, certo? E sobrou só D, né? Mas voltando aqui para a vacina, só para finalizar com 4, a febre amarela já tem vacina sim. Inclusive para você viajar para algumas regiões, Nordeste, enfim, você precisa tomar vacina, é recomendado você tomar vacina para você estar protegido. Então, só recapitulando, a malária é causada por um protozoário, a febre amarela por um vírus, o mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti, que é o mesmo da febre amarela, e a vacina para a febre amarela, certo? Então, essa foi a questão 1. A próxima questão é da FUVEST e ela apresenta novamente naquele mesmo esquema, né? De tabela, a gente tem a doença, a gente tem o sintoma dela, a transmissão, o organismo que causa, a forma que você consegue obter essa doença e o agente transmissor, tá? Então, basicamente, vamos lá, FUVEST, São Paulo. A tabela seguinte apresenta algumas doenças e seus sintomas de formas de transmissão e agentes transmissores. Então aqui a gente tem o tétano, tem a doença 3 que a gente não sabe, cólera, os sintomas, enfim. A tabela será corretamente preenchida quando os espaços 1, 2, 3 e 4 e 5 forem substituídos por... Então tá, a gente vai ter que analisar aqui. Então a primeira doença é o tétano, certo? Tétano é aquela doença que você pega quando você toca em algo enferrujado, algo contaminado. Sei lá, um brinquedo enferrujado, um prego enferrujado, alguma coisa assim. O sintoma é a febre, a rigidez, a transmissão. Então, a gente já falou, né? Quando você entra em contato, você cria uma ferida e essa ferida entra em contato com alguma coisa contaminada por ferrugem, sujeira, enfim. E o agente transmissor do tétano, se a gente lembrar lá na aula de bactérias, é uma bactéria. Então, a 1 e a 2 a gente já mata de cara. Tem que ser causado por uma ferida com contato com algum objeto contaminado e o agente transmissor é uma bactéria. Então, analisando aqui, a gente tem ferida e bactéria, aqui na letra A. Ferida e vírus não pode ser, né? Porque tétano é causado por uma bactéria. Penetração ativa através da pele das mucosas, não. Protozoário também não. Ingestão de água e alimentos contaminados também não. Aqui também não.
Então, já dá para matar logo de cara sabendo a um e a 2, que seria a alternativa A. Mas vamos ver as outras, né, pra gente não deixar passar nada em branco. Então, a doença 3, que a gente não sabe, ela tem um sintoma de febre alta, tosse e manchas vermelhas na pele e é transmitida pelo contato com indivíduos portadores da enfermidade. Tá? Essas características aqui, o sintoma e a transmissão, são da doença do sarampo mesmo. Porque a meningite, ela não causa nenhuma febre alta e manchas vermelhas na pele, ela causa dor de cabeça, rigidez da nuca, enfim. E a malária também não causa, não tem esses sintomas, né? E também não é transmitida pelo contato, através do mosquito. Então, também não pode ser nenhuma dessas três, né? A C, D e a E. A B poderia ser, mas já eliminou ela anteriormente. Então, 3 é o sarampo. O agente transmissor do sarampo é o vírus do sarampo, isso mesmo. A cólera, sintoma da cólera é diarreia e vômitos, ingestão de água ou alimentos contaminados e é causado por uma bactéria. Então, você percebe que nem toda vez você precisa compreender, fazer toda a questão, digamos assim, né? Dependendo da estratégia que você toma, você já consegue eliminar algumas das alternativas. Isso traz uma melhora no seu tempo, né? Então você consegue fazer mais questões num tempo menor e deixar esse tempo para questões que futuramente vão demandar mais tempo, né? Naturalmente, e você acaba tendo uma boa performance na prova. Então essa estratégia de ir fazendo e analisando, eliminando as alternativas é uma boa estratégia para você fazer a prova no melhor tempo possível. Então nessa questão aqui é a letra A, tá? Certo? Deixa eu apagar isso aqui porque vai parecer que a gente está que a gente marcou mais, né? Então é aqui a letra A, certo? Então vamos passar para a próxima questão. Vou pegar aqui a caneta, vamos cá, aí. Então vamos lá, questão 102, é a terceira questão, né? Mas vamos lá, do Enem. Devido à sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade produtiva e melhorar suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada porque provoca. Então aqui a gente teria que saber, basicamente, os sintomas da malária. O que ela causa, né? Além de causar todas essas questões de recursos econômicos, prejudica a capacidade produtiva e impede que as pessoas melhorem suas condições de vida, a gente tem que saber o que ela causa em relação à saúde da população, que é os sintomas basicamente. Então, analisando aqui as alternativas, a gente tem que identificar aquela que melhor se adequa aos sintomas da malária. Então vamos lá, alternativa A. Alterações neurológicas que causam crises epilépticas, tornando o doente incapacitado para o trabalho. Diarreias agudas e explosivas que fazem com que o doente fique vários dias impossibilitado de trabalhar. Febres constantes e intermitentes associadas à fadiga e dores de cabeça, que afastam o doente de suas atividades. Imunossupressão, que impossibilita o doente de entrar em contato com outras pessoas sem o uso de máscaras e luvas. Infecção viral contagiosa, que faz com que o doente precise de isolamento para evitar a transmissão para outras pessoas. Então, analisando as alternativas, a gente pode ir eliminando aqui, pelo que a gente sabe da malária, sem saber dos sintomas diretamente. Então, a alternativa E, ele fala que é uma infecção viral contagiosa. A gente sabe que a malária é causada por um protozoário. Então, não pode ser a E, certo? Agora a gente tem que se ater aos sintomas mesmo. E se a gente lembrar, a malária ela é conhecida também como febre terçã. O que significa febre terçã? Que a febre ela vinha basicamente a cada 3 dias. Então você tinha um pico de febre num dia, passava 3 dias, esse pico diminuía, você ficava bem e depois ele ia aparecer de novo e ficava nesse vai e vem, aparecendo, diminuindo, aparecendo, diminuindo. Então, a gente sabe que a febre ela está relacionada junto aqui da malária. E a única alternativa que vai
tratar da febre constantes intermitentes, ou seja, que vão, vai e vem, é a alternativa C e é a que melhor descreve os sintomas da malária. Diarreias agudas explosivas. A malária não causa isso, que seria mais relacionado à cólera, alterações neurológicas. Mesmo em decorrência da febre, não é o principal sintoma disso, tá? Imunossupressão, ela não impossibilita que o doente entre em contato com as pessoas porque ela é transmitida através da picada do mosquito e não entre pessoas. Então, as pessoas podem ter contato sim, tá? Então, a única alternativa aqui mais correta, que mais se adequa e que causa um sério problema socioeconômico para a região é a alternativa C, que impossibilita, né, afasta o doente, o trabalhador da sua atividade, impossibilita, causa esse impacto socioeconômico, tá? Então aqui é a alternativa C. Aí a última questão, só para a gente finalizar rapidinho, é da Unesp. Então vamos lá. Unesp, maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura, formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha, cobriu o canal de São Sebastião e pode provocar a morte de massa de peixes. A Secretaria de Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para homens está no consumo de ostras e moluscos contaminados. A maré vermelha é causada por... Então, na nossa aula de algas, a gente tem que lembrar o que é a maré vermelha, primeiramente, né? Ele fala aqui que é uma mancha escura no mar e pelo que ela é causada. Se a gente lembrar, a maré vermelha, num primeiro momento a gente pode pensar, a maré vermelha é causada por algas vermelhas. Mas não necessariamente são as algas vermelhas, porque as algas vermelhas elas são seres pluricelulares. E elas não têm essa capacidade tão alta de reprodução, né? Então a maré vermelha, na verdade, ela é causada por algas unicelulares, que são as dinoflageladas, que em condições adequadas, ou seja, temperaturas quentes, excesso de alimento na água, que é causado pelo quê? Pelo despejo do esgoto inadequado no mar, pelo despejo de material químico no mar. Então elas vão lá, consomem esses materiais e tem um boom, uma explosão populacional e acabam causando esse fenômeno da maré vermelha. E essas algas unicelulares, elas liberam toxinas na região, que são tóxicas para os animais. Então por isso que a matéria aqui fala que o risco para o homem está no consumo de ossos e molúsculos contaminados. Contaminados pelo quê? Pelas toxinas que são liberadas por essas algas. Porque o molusco vai lá, chega na região, consome algumas das algas ou até na água que ele utiliza para fazer seus processos, ele acaba se contaminando por essas toxinas. E o ser humano, quando vai lá e consome um animal que estava naquela região, tem o risco dessa toxina. Então, basicamente, voltando aqui à alternativa, a maré vermelha é causada por... A gente tem que encontrar aqui nas 5 alternativas aquela que fala sobre algas unicelulares que vão produzir toxina, certo? Então a gente tem aqui na letra A proliferação de algas macroscópicas. Não, macroscópicas são algas grandes, ou seja, pluricelulares. Não faz parte, não está relacionado, e o grupo das rodófitas são justamente os grupos das algas vermelhas, que não é o que a gente está encontrando aqui. Proliferação de bactérias, a gente falou que não, que são algas, então não pode ser também. Crescimento de fungos, também não. Proliferação de líquens, líquens são algas e fungos associados, mas a gente está tratando aqui apenas de algas e não de fungos juntos, né? Então também não pode ser líquens. Aí a única alternativa que sobra é a E, explosão populacional de algas unicelulares do grupo das pirrófitas, componentes do fitoplâncton. A liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha. Circunvizinha é tudo que está em volta, que é justamente esses molúsculos e outros, tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, tá? Bom, pessoal, então é isso. Aqui está o gabarito. Questão 1, D, 2A, 3C e 4E. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos e bom descanso para vocês, tá?